Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do O Especialista Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma empresária que já está há 27 anos no negócio. Ela tem uma casa de festa, uma das mais renomadas aqui de Campo Mourão. Hoje eu recebo com muita alegria Darlene Janiszki. Ela é proprietária da Doce de Mãe. Olá. Seja bem-vinda, Darlene. Muito obrigada. Muito obrigado pelo seu sim, né? Pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai conhecer um pouquinho da Darlene e também saber tudo, né? Da Doce de Mãe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? É um privilégio, né? Fazer parte desse programa, né? Que está, assim, engatinhando, mas que vai se tornar um fenômeno, né? Com a graça de Deus, a gente vai trabalhar para isso, né, Darlene? Estamos começando com um projeto novo, né, do podcast. E estamos aí, igual você falou, gatinhando, mas pensando lá na frente. Vou apresentar aqui a Darlene para vocês, pessoal. Ela é casada com o Evandro, tem 2 filhos, o Nicolas e o Lorenzo. Ela é formada em serviços sociais e a especialidade dela é festa infantil e 15 anos. Ela também é cozinheira, festeira e gosta de fazer um bom churrasco, né, Darlene? Eu gostaria que, já aproveitando o embalo da nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse melhor, falasse um pouquinho da Darlene para nós. Então, meu nome é Darlene, eu estou à frente da Doce de Mãe já há quase 30 anos, né? 27 anos é uma estrada longa, né? Então, uma empresa que já está fixa no mercado, né? Não é uma empresa consolidada, né? Uma empresa há muitos anos fazendo as pessoas sonharem, né? E a gente sonha junto com as pessoas. Então a Doce de Mãe começou com minha mãe e meu pai. Na verdade, a minha mãe fazia chefe a domicílio lá atrás. Então as pessoas contratavam a minha mãe, a gente fazia desde lá, a gente já fazia o cardápio, a pessoa contratava os serviços e ela fazia completo. Ela ia na casa da pessoa, cozinhava, servia e a pessoa cuidava só dos convidados. Isso era... Que legal. Limpava tudo. Deixava tudo prontinho. A pessoa só se preocupava em receber os convidados. E com o tempo isso foi virando encomendas. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. E aí começaram as encomendas e ela e o meu pai faziam. E eu trabalhei no comércio, né, a vida inteira. Então o Campo Mourão me conhece já do comércio. Então você iniciou no comércio. Eu trabalhei... Em outro segmento. Em outro segmento. Trabalhei em lojas do comércio de Campo Mourão. Que legal. Foi vendedora? Fui vendedora, muitos anos. E sempre os bastidores ali ajudando a minha mãe e meu pai. Então eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia ajudar minha mãe a servir. As mesas e a casa e ajudar naquele chefe a domicílio. Perfeito. Quando daí me casei, né, fui embora de Campo Mourão, né, deixei a profissão de vendedora. Perfeito. E quando eu retornei a Campo Mourão, já casada e com um dos meninos, né, o Nicolas, o mais velho, veio a ideia de trabalhar com comida. Então, desde criança, minha mãe já gostava muito de cozinhar e ela falava, vai fazer nutrição, vai fazer gastronomia. Eu falava assim, eu não quero ser cozinheira. Então, assim, eu falo que parece a Tinkerbell, né? Eu rejeitei o meu dom. Mas o DNA falou mais alto. A vida inteira. E aí, também sempre cozinhei muito bem e aquilo foi que Deus foi plantando, né? Então, quando Deus prepara pra você, não tem como você fugir do seu destino, né? Perfeito. Então, veio daí, com o passar dos anos, as pessoas começaram a encomendar as coisas. Que legal. E assim, tudo que aconteceu na Doce de Mãe foi tudo proposital. Assim, nada programado. Foi acontecendo. Um dia uma cliente quis que a gente fosse fritar um salgado na casa dela. A gente nunca tinha feito isso. Meu Deus, uma novidade. Isso há anos atrás. Não existia isso, né? Sim. A pessoa pegava a encomenda e montava na casa e ela mesma servia. Que é mais comum, né? Que era o mais prático. Então a Doce de Mãe vem sempre um passo à frente, né? Então a gente começou com esse trabalho de ir fritar o salgado na festa na hora. Levava pronto. Levava tudo pronto, congelado, armazenado. E a gente sempre levou todos os nossos utensílios. Olha. Tudo que a gente fosse usar, e até hoje é assim. Então a Doce de Mãe trabalha interno e trabalha externo também. Então a gente ainda faz esse serviço externo. E aí as coisas foram acontecendo.
Um dia uma pessoa pedia uma coisa, outra pedia outra, e a Doce de Mãe só crescendo. Que legal. Com o tempo veio o salão, né? Aí isso é... Sim. Aí, então vocês mantiveram a tradição que lá no início começaram a fazer nas casas, né? Mantiveram isso no leque de serviço, Sim. agregou o salão e também atende outros tipos de evento. Isso, e até hoje, assim, né? A gente faz o serviço externo, só que hoje é tudo diferente, né? Tudo muito mais moderno, muito mais prático, muito mais fácil, sem bagunça, né? Que legal. Então a gente consegue já atender a domicílio, tanto a domicílio como em outros salões de festas, e no nosso, né, com muita excelência, né? O trabalho é o mesmo, a mesma qualidade, o mesmo produto, e tudo que é consumido pelo cliente Doce de Mãe, nós é que produzimos. Que bacana. Desde o salgadinho até o jantar, né? Tudo. Que legal. Então começou com a sua mãe e o seu pai. Isso. Ali que nasceu. Ali já nasceu como Doce de Mãe ou vocês tiveram uma transição de rebrand no meio do caminho? Não, começou com Faça Festa. Faça Festa? Faça Legal. Festa. Então era só ela, tinha que ter um nome, né? Sim, Qual é o sim. seu nome? Tinha Faça Festa. a marca. Tinha marca, Faça Festa. Com o tempo, quando eu entrei né? Porque foi assim, começou com a minha mãe, eu falo que começou em 4 mãos, né? Perfeito. Quando eu entrei no negócio, somos uma mão mais, 6 mãos. Quando eu fui pro negócio, falei assim, mas tem que ter um nome. Tem que ter um nome, né? E aí eu pensando, porque a minha mãe é uma pessoa extraordinária. Fantástica. Fala assim que é um doce, né? Onde ela passa, todo mundo quer conversar, ela parece um imã, né? Um doce mesmo. Falei, tá aí, ó, Doce de Mãe. Olha Aí, lá. o nome Você que teve a ideia? Eu tive ideia. Foi um nome, assim, Que legal. Doce de Mãe. E ficou o Doce de Mãe. É um nome que pegou muito, né? É muito conhecido já. Então as crianças falam, eu quero minha festa lá no Docinho de Mamãe. Até hoje eles falam, né? Meu sonho é fazer festa na Doce de Mãe. Então, assim, é um nome que pegou, né? E a gente gosta muito desse nome, né? Que legal, Darlene. Algo que eu acho muito interessante, até já recebi alguns convidados aqui, né? Que começou dentro de casa e depois foi profissionalizando, virou uma empresa e conseguiu ampliar. Sim. Aí eu lhe pergunto, quais foram, na época, né? Quais foram as dificuldades, né, para vocês, né, ser o que é hoje, né? Porque hoje a Doce de Mãe é uma potência super bem conhecida, mas teve o início, né? Teve. E quais foram, assim, destaca para nós uns 2 desafios grandes que vocês passaram. Então, no começo a gente não tinha carro, né? Era muito difícil, porque meu pai... E assim, a gente não tinha aquele dinheiro para ir lá e fazer um estoque. Sim, para investir. Para investir. Então eu lembro que a gente tinha um mercadinho do bairro, e o meu pai, faltou ovo. E lá ia meu pai, de bicicletinha, né? De bicicleta. De bicicleta, e voltava. E com o tempo, eu comprei um carro. E tudo ia dentro do carro. E para levar as encomendas nesse início, como que vocês faziam? A pessoa vinha buscar. Ia então, buscar. Como a gente não tinha, e não existia também o serviço de motoboy, né? Sim, sim. Lá Algo atrás, que veio depois. anos atrás, né? Então a pessoa vinha retirar encomenda. E vocês iam lá com a equipe para fazer. E quando a gente ia, a minha mãe foi muitas vezes de mototáxi. Que legal! Muitas vezes. Ela falou assim, mas podia ter uma mototáxi mulher, né? Não, então assim... Hoje já tem, né? Mas antigamente era mais os homens. Era muito. Então logo que surgiu o mototáxi, ela falou, agora não precisa ir mais. Eu ia de ônibus ou a pessoa vinha buscar. Né, o dono da festa vinha pegar, e ela, assim, ia no mercado com a pessoa, fazia a lista, ia junto, comprava com a pessoa. Então, assim, a minha mãe foi sempre muito dinâmica ao tempo dela. Era tipo uma assessoria completa. Assessoria completa. Ela é muito dinâmica ao tempo dela, né? Eu falo que se a minha mãe tivesse estudo, que a minha mãe tem é 3º ano do primário. Que legal. A minha mãe não sabe escrever, mas ela sabe ler. Tem a expertise, o dom, né? Como você diz. Então, uma receita que alguém falasse pra ela gravava e ela reproduzia. Que legal. Então, ela nunca escreveu receita, ela sabe todas as receitas na cabeça. Que bacana. Então, assim, E começou com o tradicional, né? Salgadinhos de festa, Isso. Depois foi ampliando. Daí assados e pratos. Então, assim, começou, assim, muito pequenininho e foi expandindo, né? Foi engatinhando. Que legal. Foi devagarzinho. Que história fantástica. Eu não sabia. Não, é história bonita. Que legal. A história começou com a mãe e com o pai e hoje tornou uma empresa potência, né? Referência no segmento. Aí a gente vai entrar nessa questão.
né? A especialidade hoje da Doce de Mãe são festas completas, né? Uhum. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para nós, Darlene, para as famílias que estão nos acompanhando, né? Uhum. Sobre festa infantil. Uhum. O que a Doce de Mãe oferece para aquela família, para aquela mãe que quer uma festa completa, né? Mas não quer dor de cabeça. A Doce de Mãe entrega isso, né? Praticidade, sem preocupações. Então, a Doce de Mãe faz a festa completa da pessoa. Salgadinho, bolo, docinho. Bolo, doce, entrega a festa completa. Tanto no espaço quanto fora. Então, no espaço, né? A gente tem completa decoração, mesa, cadeira, bebidas. A pessoa só vai pra festa. Ah, que legal. Vocês dão as opções, então você monta lá um cardápio. Isso, E dentro lá do valor contratado, né? A mãe vai escolher as opções de docinho, salgado. E isso também acontece com a decoração? Então, todos os clientes, eles já têm um pacote básico que oferece tudo. Para a pessoa não se preocupar com nada. Já tem nos pacotes. Isso, a pessoa não se preocupa com, vou levar doce, vou levar bolo, nada. Ela já tem esse suporte, já desde o primeiro, mesmo que seja o pacote mais simples ali, simples, né? Já tem todo o suporte. Aquele pacote iniciante para quem quer fazer aquela festa. Eu falo simples completo, né? Aquele simples completo tem tudo, né? Tudo. Depois, se a pessoa quiser agregar algumas outras coisas, também ela pode encomendar a parte, né? Acrescenta. Legal. Uma curiosidade que a pessoa fala assim, quanto de extra eu preciso? 1 por pessoa. Por exemplo, cachorro-quente. Certo. Cachorro-quente, batata frita, hambúrguer, escondidinho. Quanto precisa? 1 por pessoa. Aí a pessoa fala, a variedade é grande. Mas meu Deus, 1 por pessoa. porque eu, Darlene, como 1, mas o Rodrigo come 2. Mas a Bel não come nenhum. Então, Perfeito. é 1 por pessoa. Esse é o tipo de contagem que vocês fazem, né? Isso. Porque tem uma diversidade boa também, Muita né? variedade em salgados fritos, muita variedade em salgado assado, doce. Então, é amplo, né? A variedade. Então, assim, e é muito bem servido. Uma coisa que a gente preza muito é qualidade e bem servido. Para a pessoa sair muito satisfeita. Perfeito. Sem precisar ir lá na lanchonete da esquina depois comer um sanduíche. Falando, nossa, não tô cheio do jeito que eu precisava, tem que ir pra outro lugar. Fui na festa, porque eu sempre falo, né, que o mais gostoso de uma festa é a comida, né? Sim. A decoração pode estar linda e maravilhosa, mas se não tiver comida boa, farta e bebida gelada, a festa não tava boa. Legal. E eu falo sempre para minhas crianças, eles gostam de aniversário, só quer brincar. Né? Eles querem brincar, não querem saber de comer. Eu tenho que falar, molecada, come porque chegou em casa, não tem mais nada para comer não. Então, a mãe fez uma estratégia para isso também. Pensando nisso, que as mães falavam, mas meu filho vai na festa e chega em casa pedindo comida. Eu tenho um desse em casa. O que a gente pensou? A gente monta uma mesa com toda a variedade de comida para eles se servirem. Sim. E tanto da comida quanto da bebida, porque criança não gosta de garçom. Olha lá. Eles gostam de ir lá pegar. Eles gostam deles se servirem e tanto da comida quanto da bebida. Então a gente monta uma mesa para as crianças e mesmo que seja servido para os adultos na mesa, tem essa mesa para as crianças. Que legal. Eles passam, eles brincam, eles olham a comida ali e eles pegam. Então assim, foi uma estratégia para que a criança olhe a comida e come, porque a criança come com os olhos também, né? Sim. Ela passa ali, pega um pastel, ela passa ali, pega uma coxinha. Criança é muito visual, né? Eles gostam de ver. Bonito, quer experimentar. Foi uma estratégia que a gente criou pra criança mesmo, né? A Doce de Mãe é especialista em criança, né? Festa infantil. Festa infantil é a nossa especialidade, mas com outra vasta. Sim. Ampla diversidade para outros tipos de festa. A Doce de Mãe atende todos os públicos, né? Sim. Desde a barriga até... Desde antes da barriga, né? O casamento. Desde antes da barriga, o casamento. E falando do infantil ainda, Darlene, criança gosta de brincar. Né? E lógico que lá no salão tem espaço kids, né? Espaço kids. 2 ambientes de espaço kids. 2 ambientes. A gente montou embaixo ali para os pequenininhos, né? Para a mãe ficar de olho. Aquela mãe mais coruja que não quer perder filhos de visão, né? Piscina de bolinha, um pula-pula menor, né? Uma cozinha interativa para eles brincarem.
E Legal. em cima, no espaço de cima, o brinquedão, que é o show, né? Todos Que é o amam aquele brinquedão, né? que agrada a garotada. A garotada. Que criança não gosta de ir no brinquedão? Nossa. Os meus mesmo, na hora que ele chega na festa, eu falo assim, filho, espera pelo menos pra tirar foto. Eu vou comer, né? Tira foto, deixa ele tirar uma foto, come alguma coisa, Depois já não. respira um pouco, já chega tirando o calçado. Aham, eles chegam na porta já tirando os sapatos. Que legal. Então, ali, o 2 de maio, a gente falou um pouquinho da festa infantil e também você atende, né, 15 anos, né, Darlene? Isso, eu sempre, assim, eu falo que eu sou sempre à frente do mercado, né? Sim. Então eu faço muitos cursos de mesa gastronômica, porque tá tendo uma transição aí de mesa de frios e mesa gastronômica. O que é a mesa gastronômica? É a mesa com lanchinhos, com um pouco de frios, é reduzir variedade e aumentar a quantidade. Que legal, eu não sabia. Então, a Doce de Mãe, assim, eu tô sempre fazendo esses cursos Sempre de mesa, atualizando. sempre se atualizando para trazer o melhor para o nosso cliente, né? Então, a festa de 15 anos é uma paixão também que eu tenho, né? Porque a festa de 15 anos, ela acompanha o crescimento. Então, a gente tem a criança lá da barriga até casamento. Perfeito. Até casar. Então, eu tenho clientes que chegava lá e pegar o bolo nessa época que eles iam pegar. Esses dias eu atendi uma cliente com filho de 20 anos. Queria o bolo nosso, mas queria um bolo de personagem. Olha lá. E a gente fez. Aí Tá ele falou, muito em alta isso. e aí eu falo assim que doce de mãe é memórias também, né? Imagine a memória que essa criança tem, né? De ir pegar o bolo quando criança e cresceu e querer um bolo. Reviver um bolo de personagem, né? Eu lembro que era um bolo do Batman com papel de arroz, assim. Foi muito legal tirando foto, né? Olha, ó, você vinha pequenininho, agora você veio. E vai passando na geração, né? Então eu falo assim que a Doce de Mãe tem histórias, realiza sonhos, né? Muitos sonhos realizados ali, né? Você faz ideia, assim, de quantas festas vocês já fizeram? Não tem ideia. É muita, né? Muita festa, é incontáveis. Porque o salão, né? Até você pode confirmar isso pra nós, né? O salão mesmo, que é ali na Armelindo Trombini, ele está desde 2018. Desde 2018, aham. Então vocês fizeram aquela estrutura, né, já para atender essa demanda, as pessoas que querem a festa completa, né? Porque eu lembro que na minha época tinha que ir atrás quando eu era mais novo, né, enquanto criança, ou fazia muito em casa. Isso. Né, eu tenho muita recordação que eu fiz festa em casa, colocava o bolo, o refrizinho na mesa, Doce do... e aquele monte de piazada enfileirada para tirar uma foto. Uns descalços, outros de chinelo. Shortinho, sem camisa, né? Não tinha muito padrão. Quando queria fazer algo mais elaborado, tinha que ver o salão, ver a mulher do doce, ver a mulher do salgado, ver a mulher do bolo. Então, já observando esse mercado, vocês... A gente oferece tudo para ter... Já tem o salão, né? Tem toda a parte de cardápio também, decoração. Então, as mães que querem fazer a festa do filho, Doce de Mãe é uma excelente opção, que tem tudo lá. Quem quer tranquilidade, né? Vai na Doce de Mãe. Que é o que as famílias buscam, né, Darlene? Hoje, com essa correria, né? É isso que eu ia falar, que hoje, assim, a vida tá tão corrida que a pessoa só quer tá pronto. Então, né? É o que a pessoa quer. Porque, assim, às vezes não tem tempo de ficar, vai buscar o doce, ou vai buscar o bolo, ou o salgadinho não tá pronto, tá atrasado, ou o cliente tá chegando. Então, assim, lá já tá tudo pronto. A pessoa chega com o salão pronto, comida pronta, bebida gelada, faz toda a festa, e a gente já tem toda a estrutura da festa, né? Que horas canta parabéns, que horas que recebe, que hora que come o bolo. Então a Doce Mãe já tem toda essa bagagem para atender a festa, né? Sim. Isso eu acho muito interessante, porque tem a questão do fator confiança, né? Que vocês estão lidando com sonho. Igual a gente estava conversando mais cedo, né? Casamento, batizado, festa de 15 anos, bodas, são eventos que não voltam mais. Eventos únicos, né? Eventos únicos, então não merece erro. Não dá pra errar. Não dá pra errar. E como que vocês lidam com isso, Darlene? Porque, assim, querendo ou não, existe uma pressão. Sim. Né, pro lado da contratada e também a expectativa do contratante. Então, você sabe, assim, que depois de tantos anos, eu falo que as pessoas já têm tanta confiança na Doce de Mãe, no trabalho, na entrega da Doce de Mãe, que tem cliente que eu não conheço. Olha lá.
A gente acerta tudo pelo telefone. Hoje é rápido, né? Tudo E pelo WhatsApp. chega no dia da festa, a gente fica... Quem Se apresenta. da festa? Oi, tudo bem? Eu sou a Darlene. Então, assim, é muita confiança. Eu falo, meu Deus, quanta confiança, né? De você não conhecer uma pessoa, às vezes, pessoalmente, só o nome dela. Então, isso é muito gratificante, né? Isso eu acho que é o melhor reconhecimento, né? Assim, com a tecnologia, né? Com a tecnologia que tá para todo mundo, né? A informação, ela tá muito rápida. Então, eu sempre falo, nós que temos empresa, né? Você já tem a sua bem mais tempo que eu tenho a minha. Então, assim, a gente não dá para errar. E os erros tem que ser também, se errar, que toda, né? Às vezes acontece, tem que ser mínimo, porque essa informação, ela circula muito rápido. E claro que tem os bastidores, né? Os bastidores tem que ser muito bem preparado. Tem sempre, porque assim, comida é muito, eu falo sempre assim que a comida ela é muito, como é que eu posso falar? A comida é muito viva. Dependendo do seu estado de espírito, do seu humor, a comida não vira. Exato. A comida desanda, a comida, né? Não dá ponto. Não dá ponto. Então tem muito isso. Então pra pessoa que tá ali preparando aquele alimento, tem que ter muito amor, né? Exato. Gostar muito do que faz, porque não é um trabalho assim, como as pessoas veem e falam assim, depois que tá pronto, né? Que coisa mais linda, né? Tá tudo pronto. Mas e o atrás daquilo? Bastidores. Tem que ter muita higiene, muito cuidado com aquela comida, muito cuidado como é que você vai preparar, qual é o ambiente que você vai preparar, como é que você vai preparar, tá limpo, tá higienizado. Então, assim, é por isso que a Doce de Mãe produz tudo o que é consumido. Já para dar essa garantia. Por conta dessa preocupação com o cliente. Tá bem feito? Então, assim, eu vou comprar um produto, terceirizar um produto, eu tenho que ver muito bem como é que ele é feito, quem fez, quem preparou. Porque será que tá em todas as normas? E mantém o padrão também. E o padrão também. Então, por isso que a Doce de Mãe produz tudo que é consumido ali. Vocês servem ali, é nosso, né? Poucas coisas são compradas, como refrigerante. Muitas coisas, né? assim, que é mais industrializado, né? E quando eu preciso comprar alguma coisa para agregar nas festas, então eu procuro sempre produtos de primeira qualidade. De pessoas que fazem com o mesmo amor que a gente, né? Com o mesmo cuidado, com o mesmo... Porque comida é muito delicado, comida... Eu respeito muito a comida, porque a comida eu falo assim, que é um dom, né? Sim. Quem sabe fazer, é um respeito, tem que ter um respeito muito grande com a comida. Exato. Porque assim, você vai alimentar, a pessoa vai consumir aquilo. É uma responsabilidade e uma experiência que a pessoa quer ter, né? Sim. Porque assim, já vai com aquela expectativa. Expectativa alta para consumir vários produtos, né? E a experiência, você me fala, a primeira é a que fica, né? A primeira é a que fica. Então assim, imagine que você vai para uma festa, nossa, hoje não vou nem almoçar, né? Chega lá, a comida é ruim. Chega lá, tá estragado. Então assim, isso não pode acontecer. Isso é aquele erro que a gente comentou que não pode acontecer. Não dá pra ter. Não pode ter. Então a comida tem que estar sempre bonita, sempre bem preparada, sempre fresca, sempre saborosa, porque não adianta ser só bonita, tem que ser saborosa também. Então isso é uma qualidade que a Doce de Mãe preza muito. Produtos de qualidade e bem feito. Que legal. Então isso é um diferencial que a gente passa anos e anos e a mesma qualidade. Então a gente prefere assim... Mantém a tradição, né? Desde lá da mãe... Da qualidade. Que legal. É evidente, assim, dá pra ver no brilho dos seus olhos que você ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Que legal. Darlene, conta pra mim, já falando um pouquinho também da Darlene, né? Às vezes a gente olha pra Doce de Mãe e a Darlene sempre ali nos bastidores, né? Você tem 2 filhos, o Nicolas e o Lorenzo. Isso. Fala um pouquinho para nós, né, direcionado aí para as mães empresárias, como que é a tua rotina entre empresa, porque na maioria das vezes a festa é final de semana também, né? Aí o preparo vem no meio de semana. Isso. Então como que é essa rotina? Casa, filho, marido e Doce de Mãe? Eu tenho um parceiraço, né? Ele tá junto contigo e também... Não, o Evandro não participa da sociedade. Na verdade, a gente construiu o espaço. Na verdade, ele construiu o espaço e a Doce de Mãe se instalou nesse espaço. Legal, mas ele tem outra fazer, então. Outra profissão. O Evandro é engenheiro agrônomo. Olha! Que legal. E semi-aposentado, porque quando ele saiu da empresa, foi quando fez aquela transição de aposentadoria, mudou
a categoria de aposentadoria, então ele tá lá esperando se aposentar de Já se verdade. aposentar pra ficar tranquilo. De verdade, mas ele já está tranquilão, né? Já trabalhou tudo. E então assim, eu falo, aí as pessoas me perguntam: "Mas Helene, você viu a nota do Lorenzo?" Eu falei: "Não vi." "Você viu a nota do Nicolas?" "Não vi." "Já passou de ano?" "Não sei." Porque quem cuida dessa parte é o Evandro. Que legal. Então, assim, nós somos, assim, parceiro mesmo. Eu levo, busco, faço a minha parte de mãe, porém essa parte de escola, de organizar e da educação mais severa é com ele. Que legal. Eu gosto de fazer essa pergunta porque, né, tenho recebido aqui vários convidados, né, são casados e o pessoal comenta muito disso. Às vezes a gente vê o sucesso lá da Darlene, mas por trás tem uma base, Sim. né? Tem o pai, tem a mãe, tem o marido, né, que às vezes segura ali a rotina com as crianças, igual você acabou de comentar. Sim. Lá em casa também não é diferente. É o Rodrigo da revista, né? O Rodrigo da revista, porém, tem a Maria Isabel, que é o meu braço direito e esquerdo, que corre por fora ali, me dá o suporte para que a gente consiga dar sequência no negócio. Pra dar certo. Então o Nicolas já tá com 16 e o Lô com 11, então já é Chegando na 2 maioridade. mocinhos já. O Nicolas já trabalha comigo, né? Já tá ali no... Ah, o Nico também. O Nicolas já tá mocinho, então já vai pro salão, né? Já vai trabalhar. Olha lá, já vai para pegar aí, quem sabe, né? E os dois amam cozinha, né? Que Então legal. o Nicolas pretende ser juiz. Quer ser, né? Vamos ver Que se... legal. Mas ama cozinha. O Nicolas não come nenhum tipo de carne animal. Nada. Vegetariana. Nem vegetariano, porque também não come a verdura. Então, assim, talvez Esse é o Nicolas, que é o mais... é o mais velho. Olha. Nunca comeu carne, nada animal. Então, isso é dele. E ele ama doce. Então, de vez em quando, ele tá lá com as... Mas, Nicolas, de novo, essa cozinha que você tá fazendo? Não, mãe, eu vou fazer só Um docinho. um docinho. Então, ele fala, né? Eu não como carne, mas eu gosto de doce. Então, o que eu preparo é doce. Então, eu acho que tem aí quase que um substituto. Que bacana. Aí, na contrapartida, e o Lorenzo? O Lorenzo já... O Lorenzo, totalmente carnívoro. É o meu parceiro de churrasco, né? Nossa. Que a Darlene ama churrasco. E os almoços de domingo, como é que a Darlene acerta? que hein? prepara o churrasco. Legal. Então, o Lô é meu parceiro de churrasco e o Nicolas come o pão de alho. Então, Parceiro do docinho, da sobremesa. da sobremesa. O Nicolas é da sobremesa e o Lô é da carne. Que bacana, Dois filhos totalmente diferentes um do outro. Vamos lá, totalmente E diferente. é normal, eu tenho 5 filhos e é um diferente do outro. Cada um com o seu jeito, né? Com a sua personalidade. São totalmente diferentes, né? Que legal. E falando mais agora da doce de mãe, festa de casamento, né? Eu gostaria que você falasse para nós, Arlene, referente ao espaço um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Deve ter alguém com dúvida. Nossa, a partir de quantos convidados que dá para fazer uma festa, Sim. né? Que essa dúvida ela é bem comum. Aham. E até quantos convidados que dá, né, para colocar lá na doce de mãe? Então, assim, ó. A doce de mãe, quando é festa infantil, a gente gosta de atender até 120 adultos e mais 40 crianças. Então, dali um total de quase 150, 160 pessoas. Bastante. Bastante gente. Por quê? As crianças não sentam. Então, geralmente, a gente coloca lugar para os adultos, Perfeito. né? Porque a criança tem a recreação, tem o brinquedo. Então, acaba que ela não senta e a gente prefere não colocar porque fica aquele espaço vazio, né? Sim. Já a festa de casamento, a gente consegue atender até 150 pessoas sentadas. Sentados. Porque a gente tira toda aquela estrutura infantil e o salão fica todo adulto. Então, apaga o clima de infantil e a gente monta mesa e decoração toda para adulto. Então, a doce de mãe também tem essa parte de cadeiras de ferro para atender os casamentos, toda a Uma louça, estrutura adequada toda a estrutura para determinado adequada, evento. tanto para casamento, quanto para 15 anos e para as festas infantis que as pessoas estão mais acostumadas. Mas a doce de mãe também atende, né? Batizado, jantar, almoço, confraternizações, corporativo, festa junina. Então, toda aquela delícia de comida de festa junina a doce de mãe também faz. Então, assim, é um leque amplo, né, de atendimentos ali na doce de mãe. Bacana. É comum,
né, os aniversários, né? Às vezes o pai e a mãe também quer aproveitar um pouquinho a festa. Isso. Lógico que quer, eu sou pai, né? A Bel, quando a gente organiza alguma coisa para os filhos, a gente também quer aproveitar. E aquele pai que gosta de tomar uma cervejinha, um chopp, né? Lá na Doce de Mãe é permitido. Porque eu já ouvi falar, eu não sei se Campo Mourão tem, né? Mas eu já vi comentar, tem salão que não permite, né? A bebida alcoólica. Existe essa situação. Como que é a conduta lá na Doce de Mãe? Então, na Doce de Mãe, a pessoa pode levar a bebida alcoólica dela. Olha. Não tem custo nenhum. É livre, rolha livre, porque é horrível quando você tem que ir num lugar que tem que pagar rolha, né? A rolha é livre. E outra coisa muito boa lá da Doce de Mãe é que o nosso brinquedo maior é em cima. Perfeito. Então, os amigos, os adultos, conseguem conversar uma conversa sem muito barulho, né? A galera do shopping. A galera do shopping, as comadres, né? Elas conseguem colocar o papo em dia sem o zum da criança. Porque às vezes assim, a criança correndo, a criança caindo, é uma coisa, porque criança tem tudo isso, né? E chora. Então, assim, tem as meninas lá pra cuidar, pra deixar essa mãe, essa família, porque você vai na festa que é tranquilidade também, né? Sim, sim. Comer gostoso, tomar ambiente fechado, seguro, com a recepcionista na porta o tempo todo. Isso é importante. Então, o tempo inteiro, ela fica do começo ao fim. Eu brinco, né? Que ela recebe e se despede de todos os convidados. Isso passa uma maior segurança. Isso é uma segurança, né, da Doce de Mãe. A gente, quando abria o espaço de festa, então a gente já veio com essa ideia de ter alguém ali muito seguro. Então, assim, hoje eu faço muito happy hour. Olha. Happy hour infantil. A mãe deixa as crianças na festa e vão. Muita gente fala, eu agora vou no mercado, agora eu vou no salão, porque eu sei que tá aqui, tá tranquilo. Tá bem cuidado. É um trabalho, é uma festa depois da aula. Muito legal, tenho feito demais isso, então... Como que funciona, como que é essa contratação? Já comenta também, assim, o número mínimo de criança, né? Porque às vezes tem aquela festinha da salinha. Isso mesmo. Pode ser uma boa oportunidade. Isso mesmo. O happy hour que a gente chama é uma festa para até 25 crianças e até 10 adultos. Então, a Doce de Mãe criou uma festa bem intimista, que é do jeito que a criança gosta. Sim. Porque eles querem os amigos, né? Os amiguinhos. E às vezes não querem os adultos. Então a gente monta uma mesa para os adultos separadinho, num cantinho, e o salão todo é da criança. Então ali vai os amigos da sala, os amigos do futebol, os amigos do balé. Então, assim, podendo ir mais crianças, claro que o nosso espaço, né, comporta. Mas esse pacote é assim, até 25 crianças, até 10 adultos. Já para atender uma demanda. Paga o pacote e o que for essa só paga o buffet. Olha! Então, assim, um pacote muito legal, muito procurado e mais legal que é durante a semana, que a pessoa pode fazer no dia do aniversário da criança. Definiu ali, tem espaço. Tem espaço. Ótimo. Tá livre, já pode fechar. Eu falo que é um dos pacotes, assim, que mais amado, assim, né? O queridinho das famílias é esse, né? Porque não tem aquele compromisso, eu tenho que chamar minha vizinha, eu tenho que chamar a fulana, eu tenho que chamar... Tem que chamar todos os parentes. Quem tem família grande... Pai, mãe, vovó, padrinho e madrinha. Que legal. É do pacote. E as crianças, que é o que eles querem, né? É o que eles gostam. Crianças querem brincar e ganhar brinquedo. E os amigos. E os amigos. Então você já tem esse pacote já mais compactado. Sim. Para atender a turminha, brincar com os filhos, o pai pode jogar um futebol. Pode. A mãe pode tomar o chazinho da tarde com as amigas. Tomar um café, né? Que legal. Então, legal. Doce de Mãe, eu pego 2 pontos aqui que eu achei muito interessante, né? Já falei, mas a tradição, a inovação, sempre olhando para frente. Sim. Que legal, sempre se atualizando. E qual que é a perspectiva, Darlene, hoje? Como você olha o mercado, né? O mercado que ele está se atualizando muito rápido. Está em constante evolução, que é o mercado de festas, né, que é o teu segmento. O mercado, segundo os estudos, ele está em crescimento em 141%. Olha! Até 2028. Então, assim, é uma fatia grande. Que legal, porque assim, já não se faz tanta festa em casa, né, porque tem aquela trabalheira. Então, E aí hoje o pessoal já está buscando mais. Então, 141% é a projeção. De crescimento. Projeção de festas, eventos, a projeção é 141 bilhões de reais em faturamento até 2018.
todo o mercado de forma... Tudo mercado de festa. Que legal. Então acho que nós estamos no caminho certo, Tá né? no caminho certo. Pronta para... Quero uma fatia desses. Confio milhões. Que legal. Pronta para atender. Pronto pra atender. Que bacana, Darlene. Conhecendo um pouquinho da sua história, né? Que bate-papo gostoso. Foi bom, né? Que legal, né? Saber de como você começou lá atrás com É a uma tua história mãe. bonita, né? Eu falo que é uma história bonita. Tem memórias, né? Dá orgulho, né? Quando a gente, igual você, né? Você deve sentir orgulho que olha pra trás, né? Sim. Vê todo o começo e vê no que a empresa se tornou, Transformou. né? O crescimento que teve, o crescimento que ainda vai ter, né? E aí, assim, eu gosto de salientar que a Doce de Mãe é uma empresa que há anos no mercado, né? Então não é uma empresa que você vai fechar sua festa e amanhã vai fechar a porta. Exato. Porque é uma empresa que está muito consolidada, então a gente tem contrato já até para o ano que vem. Então, assim, a pessoa tem a segurança de que ela vai contratar um serviço e que ela vai ser entregue com toda a qualidade, com toda excelência e com todo carinho e capricho e amor, né? Então, assim, não é uma empresa que está brincando de fazer festa. Você tocou num ponto muito A importante. Doce de Mãe está, assim, uma empresa que está fixa, é moroense, né? E a gente tem essa tradição. Então, não é uma empresa que está há poucos anos no mercado. Então, a gente já tem essa estrutura de garantir que a sua festa vai ser realizada. entregue e realizada. Que eu já vi isso com formatura. Eu já escutei boatos, né? Fechou, não entregou. Tem muito né? disso, né? O dono sumiu. E como vai fazer com o dinheiro? Fechou as portas. E lá na Doce de Mãe, não. Vocês fazem tudo feito o contrato, tudo certinho. Sim, a gente o contratante tem as garantias. A gente já tem contrato até pro ano que vem já. Que legal. A garantia principal que eu falo, né? É esse know-how. Sim. É esse tempo de mercado, né? Que as pessoas conhecem, né? Sabe que, pô, vou contratar ali, Tá. não querendo depreciar ninguém, Então, né? De forma alguma. a pessoa tá segura, né? Exatamente, mas... Segura de que o trabalho e que que a festa vai acontecer, que o sonho vai ser realizado, né? Porque quando você tem anos de experiência, anos no mercado, você sabe como que lidar com isso, né? Exatamente. A gente já sabe que realiza sonhos e a responsabilidade da entrega, né? A pessoa sonha com isso, né? Porque festa é sonho, né? Mexe diretamente com o sonho. É emocional, a pessoa, ela sonha com aquele momento e aquilo tem que ser entregue, né? Sim. Gera aquela ansiedade, aquela expectativa por receber os convidados, né? No momento fica marcado. Eu lembro muito do meu casamento, né? Então sai algo que depois você olha o álbum e fala, olha, fica já assim, 10 anos, já se passou 15 anos, né? Seja lá 20, 25. É uma memória, né? E essa memória ali é a recordação das fotos. A principal recordação é assim, é quando você lembra, né? Fala, nossa, olha, fiz o meu evento. Né? Foi tudo certo, deu tudo certo, né? E já passou tanto tempo, já tô fazendo, agora é meu filho, é meu neto e por aí vai. É muito bom, né? Que legal, Darlene. Então é isso. Eu gostaria que você, como empresária, já que tem uma vasta experiência, né, em festas, eventos, né, ama, né, eu vi que quando você falou em questão da comida, o olhinho chega, brilha. Eu não trabalho nem um dia, né? Porque quando você faz o que você ama, você não trabalha nem um dia. Trabalho. Que legal. Eu gostaria que você falasse para nós, né? Por que a Darlene, né, empresária, fala para aquela pessoa que tem, né, um sonho, que está ali batalhando, né? A gente vê hoje muitas pessoas começando a fazer aquele docinho em casa, né? Que tem um sonho de ter o próprio negócio, fazendo lá um bolo, um geladinho, ou seja, né? Hoje a gente vê, quando você abre lá mesmo o iFood, né? Você vê várias empresas ali começando, né? O que você tem para dizer para contribuir com essas pessoas, né? Você que já iniciou vamos dizer que 20 anos lá atrás, já tem uma caminhada. O que eu falo sempre é não desista, né? Se é isso que você quer, e perseverança. Não tem nada de graça. Estude. Porque nada você consegue sem você estudar. O estudo é a única coisa que ninguém tira de você. Conhecimento. O conhecimento. Então, saber que você vai passar o final de semana trabalhando. Tem alguns segmentos que a pessoa já tem que saber, né? Uma pessoa tem que gostar, tem que amar, não desistir no primeiro bolo que desandou, no primeiro bolo que queimou, no primeira panelada de doce que virou, que vira bala, né? Vira bala ou não dá ponto. Então, assim,
A experiência leva à perfeição, Legal. né? Não desanime no primeiro que não deu certo. Tenta de novo e vê, muda ali, muda aqui e vai dar certo. E sempre andar com pessoas também que te funciona, né? Que é um motor e não âncora, né? Tem aquela lá do motor para quem quer te empurrar, te levar, e tem a âncora que quer te puxar para baixo, né? Então eu sempre comento isso que no empreendedorismo, né? Você tem que estar ali junto com pessoas que querem te ver crescer, querem crescer também, né? Isso faz total diferença. Isso é verdade. É um pensamento assim que busque perto de pessoas que está no mesmo nível que você, né? Eu falo assim, que se espelhe em alguém que você admira. E Tem uma referência, que tem né? uma referência e vai em frente, né? Porque o primeiro desafio você desistir, você fala, nossa, eu conheço tanta gente que desiste na primeira. Fala, não pode desistir, né? Às vezes tem um produto, tem um serviço legal, mas aí bate aquele desânimo, eu Vou lá, eu vou desistir. Hoje mesmo comentei até com uma amiga minha que faz um produto, ela falou, Darlene, às vezes eu acho que tão difícil. Eu falei assim, você não pode desistir, porque é a única no mercado, né? Que legal. Não pode desistir, vamos, né? Sempre Faz uma bom, coisa, né? você faz sim, faz assado, mostra o seu produto, mostra como é que você faz aquele produto, né? O seu produto é único, né? Então, Às vezes falta um ajuste, né? Uma impulsão de ânimo. sim, ânimo, só ânimo, né? Porque já tem tudo, né? Que legal. Então, é a mesma coisa que eu falo pra quem tá começando, né? Seu produto é bom e seu produto é único, então, assim, não desiste. Vai em frente. Vai em frente. É o que eu sempre falo, né? Quando a gente tem um mercado próspero, né? Investidores, pessoas que arriscam. Hoje eu vejo muito, né, empreendedorismo jovem, estão se arriscando. A mulher bem mais presente no mercado, em cargos de liderança também, né? De tomar decisão, né? Então, antigamente era mais o homem, hoje a gente já vê a mulher com mais frequência, né? Então, quando a gente tem esse mercado, um empreendedorismo forte, né? Todo mundo prospera. Sim, a Né? mulher A cidade vai bem. muito à frente, né? O empreendedorismo feminino tá, assim, alavancado, né? E mulher parece que não tem medo, né? Não, a mulherada hoje em dia, eu vou dizer, hein? Mulherada parece que não tem medo, né? Que legal. Do arriscar, né? Que legal. E hoje a gente vê com muita frequência mesmo, né? É bem comum quando eu vou negociar, né, algum espaço, né, a partir da política, é comum negociar ali com as mulheres. Sim. Né? Na maioria das vezes, Elas tomaram a frente, né? tomaram a frente, o homem se cuida não pra ver, né, Darlene? Tá ali. Que legal. Então esse foi o nosso bate-papo. Então, teve aqui conosco a Darlene, proprietária da Doce de Mãe, contou para nós a história da empresa, conhecemos um pouquinho também da Darlene. Muito bom esses papos, né? Eu falo que eu sou da conversa, né? Gostou? Ó, estou começando, mas estou muito entusiasmado. Muito bom. Eu sou da conversa, eu sou de gente, né? Eu gosto de gente. Eu gosto de conversar. Minha mãe fala, vai no mercado, mas você não demora, não fica conversando acostumado, né? Mas sempre tem um bom papo, né? Que legal. Uma mesa sempre tem, falo que uma mesa com um café e uma boa conversa, ganha o dia, né? Tivemos a oportunidade, né, de conversar um pouco, sair um pouquinho da rotina. Muito bom, né? Foi muito legal. Darlene, muito obrigado. Eu agradeço. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Espero que em breve a gente tenha outro bate-papo. Eu também. Gostei Foi muito valioso. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também gostou bastante em conhecer um pouquinho da sua história. Bom. Obrigada. Eu agradeço. A Doce de Mãe agradece, né? Poder contar a nossa história, que assim, eu tenho orgulho de falar, né? Eu encho os olhos mesmo de falar que orgulho que eu tenho dessa empresa, né? Tenho certeza que você está conseguindo transmitir tudo isso. Ver a trajetória, né, da Doce de Mãe tão pequenininha, né? Fazendo ali um negocinho, outro, e hoje tá nessa proporção, né? Que legal. Então, é bonito de se olhar para trás e ver, né? Como que se transformou o Bar Construído, né? E assim, eu falo que foi orgânico, né? É assim, orgânico. De pontinho, né? Passinho. No digital, né? Orgânico, foi de passinho, e foi hoje, graças a Deus, é uma empresa consolidada, firme e próspera, né? Que legal. E que Deus e permita Deus sempre na frente, né? Eu falo que eu levanto de manhã e falo, Jesus, segura na minha mão.
E vamos junto. Vem comigo. Vem comigo. Porque sem Deus também a gente Não é nada. não é nada, não conseguimos ir muito longe, né? Primeira coisa que eu faço de manhã, Jesus, segura na minha mão e vem comigo, porque hoje o dia tá Hoje promete. daquele jeito. Que legal, Darlene. Que Deus abençoe Amém. teu negócio, abençoe tua família, Obrigada. né? Que a gente possa aí ter muitos papos aí. É eu. Vida longa pra Doce de Mãe. Ai, amém. E é isso aí, pessoal. Finalizamos mais um episódio do O Especialista Podcast. Hoje com a Darlene da Doce de Mãe, que para nós foi um presente, foi muito valioso, um bate-papo muito legal. E é isso aí. Fechamos mais um episódio. Até mais. Tchau. Obrigada.